Então, bem-vindos ao Mundo Senai 2020. Muito feliz aqui em ter vocês aqui com a gente, tá certo? A nossa palestra hoje, pessoal, vai falar sobre manutenção em sistemas de automação predial. Então, para muitos aqui, né, talvez seja algo comum trabalhar com automação, trabalhar também com manutenção. Então, a gente talvez vai voltar um pouco da teoria sobre o que é isso, né? O que é automação, para o pessoal que não está tão acostumado também poder entender um pouco sobre os princípios da automação predial hoje em dia e também falar um pouco sobre as técnicas de manutenção que são importantíssimas em todas as áreas, né? E, na automação também ela não fica atrás. Tá certo, galera? Então, primeiro eu vou me apresentar a vocês aqui, certo? Deixa eu colocar a tela aqui. Esse mapa mental aqui para vocês. Vocês estão conseguindo enxergar bem aí, galera? Tá beleza? Precisa de dar um zoom aí. Me dá um feedback aí, por favor. Certo. Obrigado. Foi Murilo, né? Obrigado. Pessoal, meu nome é Gemiel Oliveira. Eu sou técnico em eletromecânica. Atualmente também eu trabalho como instrutor, como profissional e também empreendedor na área de eletricidade e automação. Aí abaixo eu deixei o link do meu Instagram, certo? Se vocês quiserem seguir lá, ver um pouco do que eu faço no dia a dia, no trabalho. Então vocês vão gostar. Eu trabalho um pouco com automação também, nessa área de parte de principalmente iluminação. E tem alguns trabalhos meus lá interessantes. Vou arrastar aqui. Falar um pouco para vocês sobre a minha jornada como eletricista. No ano de 2000, eu participei pela primeira vez de uma instalação elétrica, com 13 anos de idade, acredita. Eu tinha um tio, né? Tinha não, eu tenho um tio, ele é eletricista. Ele me levou para trabalhar com ele em um serviço e ao chegar lá nesse serviço, eu fiquei admirado com a praticidade que ele tinha em trabalhar com eletricidade e aquilo me encantou. Então, eu meio que viciei na área de eletricidade. Daquele dia em diante, eu já sabia que eu ia ser, né? Eu ia ser eletricista. Então, demorou um pouquinho. Em 2007, eu fiz o meu primeiro curso. Eu estava com 20 anos. Na verdade, um pouco antes de fazer 20, que eu faço em julho, foi no início do ano de 2007, eu entrei numa instituição de ensino. Na época não era o Senai, era a Escola Técnica do CETEB aqui na região. E fiz um curso de eletromecânica. Então esse foi o meu primeiro curso relacionado aí com a área de eletricidade. Deixa eu arrastar para aqui essa janela, se alguém entrar aqui por dentro. E aí, galera, pouco tempo depois, eu fiz um curso no Senai, ainda no finalzinho de 2009, eu fiz um curso no Senai de elétrica predial e industrial. E o Senai, pouco depois, me chamou para dar uma aula. Como eu já trabalhava, vou mostrar para vocês aqui o próximo stick aqui. Eu já trabalhava em empresa de segurança eletrônica em 2008. Então, em 2009, eu fiz um curso no Senai. E em 2010 eu fiz a primeira turma do Senai como terceirizado. Então, se vocês são alunos do Senai, vocês sabem o que significa um professor terceirizado. É aquele professor contratado, né, apenas para uma disciplina específica. E essa disciplina era justamente sobre automação predial. Então, por fato de eu ter uma experiência na empresa que eu já trabalhava, eu pude ingressar aí nessa turma do Senai. Em 2012, o Senai me efetivou. Então, eu voltei para a empresa, terminou os contratos, voltei para a empresa que eu trabalhava. O Senai me efetivou em 2012 e eu fiquei do início de 2012 até meados do mês de julho de 2015.
Foi quando eu abri a minha empresa, me desliguei do Senai, abri a minha empresa de prestação de serviços elétricos e automação, que é a JL Serviço. E se vocês que são alunos do Senai sabem, né, a gente ainda continua, né, dando aula pelo Senai, sempre que precisa, ainda pela forma aí de contrato também, como era no início, né? Então, até hoje eu ainda presto esse serviço para o Senai de instrutoria. Né? Em 2019, ano passado, eu recebi uma bomba, porque tá aí bomba, né? O pessoal deve estar se perguntando aí, o que significa isso aí, professor Jamil? É que eu descobri, pessoal, que eu estava com uma doença muito grave, né? Tava com câncer e eu ia precisar retirar um rim. Então, graças a Jeová, eu fiz essa cirurgia agora no início desse ano, em fevereiro. Retirei sim um rim, mas graças a Jeová também fiquei curado, né? Não precisei fazer nenhum outro tipo de tratamento mais agressivo, né? Como quimio ou rádio. E nesse período que eu passei, os 3 meses que eu passei de resguardo, pessoal, foi onde me veio aí a ideia de participar de novos projetos. Então, o que foi que eu resolvi fazer? Nesse período, eu resolvi trabalhar um pouco mais com o público. Então, eu dei mais. Quando eu estava muito tempo em casa, eu comecei a desenvolver trabalhos e projetos para ajudar as pessoas que estavam em campo, os alunos meus que já estavam em campo e pessoas que necessitavam de um modo geral. Então, eu comecei a dar mais credibilidade à minha página no Instagram e colocar conteúdo de ajuda mesmo para as pessoas nesse sentido. Então, essa foi um pouco da apresentação que eu queria falar sobre mim aí. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso tema, automação predial. Antes de falar sobre a manutenção, eu gostaria de explicar um pouco sobre o que é automação, certo? Para aquelas pessoas que talvez ainda não conheçam dessa área. Automação predial, pessoal, é a execução de rotinas e tarefas de forma automatizada, por meio de dispositivos elétricos, eletrônicos ou pneumáticos, proporcionando maior conforto, segurança e comodidade. Então, de uma forma bem simples de falar, automação predial é automatizar circunstâncias dentro de uma residência, por assim dizer. Isso pode ser feito por meio de uma automação, vou passar aqui um pouco para o lado, automação de portas e portões automáticos. Pode ser feito por meio de automação de ambientes, como lâmpadas, áudio e vídeo e etc. Como a gente fala aqui, pessoal, automação de lâmpadas, a gente está falando de dispositivos de iluminação de uma forma geral. Então, eu posso automatizar, por exemplo, em um ambiente, uma lâmpada, mas pode ser um refletor, pode ser uma fita de LED. Então, quando a gente fala assim, automação de lâmpadas, só para vocês entenderem que agrega de uma forma geral a iluminação, certo? Também, áudio e vídeo. O que seria automação de ambientes envolvendo áudio e vídeo? Hoje já ficou muito fácil se trabalhar com automação, por exemplo, de projetores, sistemas de áudio. Então, antigamente era algo muito robusto, mas hoje você pode dizer à sua assistente pessoal que você quer que ela acione determinado dispositivo de áudio ou de vídeo, ou ligar uma TV e que ela reproduza isso e ao mesmo tempo descer um refletor e ele descer um projetor e ele começar a projetar o que você estava querendo assistir ou ouvir. Então a automação ficou muito prática. Além disso, você pode automatizar sistemas. O que seria sistemas? Automatizar, por exemplo, sistemas hidráulicos, uma bomba da sua residência que você quer que ela ligue por comando de voz, você quer que ela desligue por comando de voz. Ou você quer fazer um sistema de irrigação e quer que esse sistema também seja automatizado. Então, existe maneira sim de vocês conseguirem fazer isso por meio da automação de sistemas básicos. Passando um pouco mais aqui adiante, ó, a gente vê que, como todo sistema, né, que existe,
Uma boa manutenção vai aumentar a vida útil dos equipamentos, mantendo as suas funcionalidades por mais tempo. Então, essa é a necessidade que existe de manutenção em sistemas, também nos sistemas de automação. Tá certo? Em vista disso, agora a gente vai entrar um pouco no tema da nossa palestra, né? Que é automatizar, que é a manutenção em sistemas de automação. Vou arrastar aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo aí acompanhar? Tá tranquilo? Que vá mais devagar, pode falar aí, deixa o feedback de vocês aí. Interessante que vocês estejam tirando proveito. O sinal tá bom, o áudio tá bom. Dá um feedback para mim, por favor. Pronto, Alexandre. Obrigado aí pelo feedback. Ricardo, pronto. Kátia, obrigado também aí. Pablo, maravilha. Então vamos dar continuidade agora entrando no nosso tema aí, a nossa aula de hoje, tá certo? Manutenção em equipamentos de automação predial. Tá certo, pessoal? Quando se fala de automação predial, essa palavra predial geralmente tende a criar alguma confusão. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, para vocês entenderem, como é que pode acontecer essa confusão. Alguns de meus alunos anteriormente pensavam que, ao utilizar a palavra predial, significava que apenas serviria para manutenções em prédio, edifícios. E quando se falava a palavra residencial, só residência. Mas no cenário, pessoal, como um todo, essa palavra predial, de uma forma geral, ela está representando sistemas de edificações, certo? Então, pode ser um prédio? Pode. Pode ser também uma residência? Pode. Mas pode ser um comércio? Pode. Pode ser um escritório? Também pode. Então, agrega todo tipo de edificação que existe aí dentro da construção civil, tá certo? Então, não se limita, né, a prédio, por assim dizer, né, como edifícios mesmo, como talvez alguns pensem. Talvez essa era alguma dúvida de vocês, tá certo? E eu queria deixar bem claro aqui que vocês também, pessoal, podem perguntar aí, tá certo? Se tiver alguma dúvida sobre os pontos que eu estou falando, liga o microfone de vocês, se identifica aí, se apresenta e pergunta, tá certo? Porque aí fica mais interessante vocês tirando as dúvidas, perguntando se vocês não entenderem, tá bom? Fiquem à vontade para fazer isso aí, quando quiser. E aí eu vou passar um pouco aqui mais para cima aqui, ó, só para a gente entender um pouco sobre o que é manutenção. Manutenção é evitar que algo estrague ou deteriore a ponto de não haver mais possibilidade de conserto. Então essa é uma definição muito básica aí sobre o que é manutenção. Então, é você desenvolver métodos, maneiras, estratégias de criar um processo de manutenção e que esse processo evite a necessidade da troca de um material. Eu vou citar aqui um exemplo para vocês entenderem. Um ventilador. Se vocês já trabalham na área de elétrica, talvez se vocês já trabalham, vocês sabem que um ventilador ele tem um capacitorzinho. Para aqueles que não conhecem da área de elétrica, capacitor dentro de um motor monofásico, ele serve para dar a partida em motores monofásicos. Motores trifásicos não tem essa necessidade, mas para motores monofásicos sim, há necessidade. Então, o capacitor, ele tende com um determinado tempo, dependendo da utilidade, a vida útil dele, horas trabalhadas, a perder a sua capacidade ou a sua capacitância. E isso vai deixando o ventilador um pouco mais fraco, ele deixa a partida mais fraca. Com o tempo, o ventilador ele nem vai conseguir partir mais, ele vai ficar travado. Então, o que é que preciso fazer nessa situação? Precisa trocar o capacitor. Ah, mas existe uma preventiva, uma manutenção? Não.
O capacitor ele é um componente, então você precisa trocar ele imediatamente. Qual é o principal produto aí, o equipamento? É o ventilador. Mas se você não fizer a manutenção de trocar o capacitor, aí você vai precisar trocar o ventilador. Entendeu? Então a manutenção ela é muito importante nesse sentido. Eu vou passar aqui para o próximo tópico. Está aqui para ficar mais fácil. Falando sobre as prevenções de falhas para manter a funcionalidade, certo? Vocês também, pessoal, podem perguntar, certo? Façam perguntas, ser muito bom para que vocês venham a entender melhor, se caso não estejam entendendo, tá certo? Pode ser pelo chat aqui, eu estou acompanhando o chat, ou pode ser também por meio de áudio, certo? Falar um pouco aqui sobre a prevenção de falhas para manter a funcionalidade do sistema. Então, vamos arrastar aqui para cima aqui para o nosso primeiro tópico. Então, pessoal, para uma boa manutenção, o primeiro tópico e fundamental é o conhecimento do equipamento, certo? Então, por que esse conhecimento ele é tão importante? É por meio desse conhecimento, pessoal, que vocês vão conseguir elaborar maneiras para executar uma boa manutenção. E quais são as maneiras ou ajudas que vocês terão para achar esse conhecimento? Então eu citei aqui ao lado aqui 5 maneiras. É claro que existem outras, mas eu citei apenas 5 que com certeza vai te ajudar e muito a você desenvolver aí conhecimento sobre determinado equipamento. A primeira dessas maneiras aí é utilizar o manual do próprio fabricante, é o manual de instruções. Então lá ele vai te dar muita ajuda. Inclusive, em muitos equipamentos ele já vem até detectando algum tipo de falha que possa acontecer. Isso vai te ajudar porque você vai conseguir, dali por diante, né, seguir a orientação do fabricante e resolver aquele determinado problema. Isso acontece quando o fabricante ele já pegou situações, defeitos possíveis naquele equipamento, ele utiliza isso agora para ajudar novos usuários, se caso haja uma necessidade de uma manutenção futura. Outra maneira também é por meio de fóruns. Esses fóruns podem ser inclusive do próprio fabricante do equipamento ou até por outros fabricantes, pessoas que talvez resolveram escrever situações e resoluções de problemas daquele equipamento. Você também pode encontrar nesses fóruns muito conhecimento, ajuda técnica para resolver problemas de manutenção. Outra coisa é no próprio site do fabricante, às vezes ele vem tirando algumas dúvidas, dando dicas sobre o equipamento, isso vai te dar o conhecimento, a funcionalidade dele, o que ele faz, certo? Isso ajuda porque talvez você já sabendo qual é a principal função dele, você talvez consiga entender por que ele está apresentando aquela falha e assim por diante. Vídeos na internet. A gente sabe que hoje o YouTube ele consegue ensinar tudo para quem quiser, né? Então é muito fácil hoje aprender por meio do YouTube, utilizando aí maneiras diferentes de aprendizado, muitos vídeos, pessoas diferentes explicando, e isso também ajuda no aprendizado para você obter esse conhecimento, que é o principal fator aqui da manutenção. Também grupos e comunidades em redes sociais. Eu não sabia, pessoal, quão poderosa era essa maneira aqui de aprender, de conseguir tirar dúvidas. Até recentemente eu entrar em um grupo de elétrica do Facebook. É claro que existem outras comunidades de outras redes sociais, mas assim, eu falo porque é muitas pessoas concentradas ali e o grau de ajuda dessas pessoas é enorme. Então, às vezes, você coloca ali
naquela comunidade ali uma dúvida, e em menos de 10 minutos você já teve lá 200 possíveis soluções. Então, as comunidades em redes sociais ajudam bastante. Eu tenho certeza que isso também pode acontecer no seu caso. Se não aconteceu ainda, vai acontecer. Experimenta para ver, né? Entra numa comunidade de uma área que você trabalha ou gosta e consegue lá se inscrever e tenta colocar uma dúvida para você ver como o pessoal é prestativo. Certo, galera? A gente vai entrar aqui agora em um outro tópico, em manutenção preventiva. Mas vocês têm alguma dúvida aí, pessoal, sobre esse assunto? Ou posso dar continuidade aqui? Valeu, meu filho. Tranquilo. Então vamos lá, vamos entrar aqui na manutenção preventiva, né? Quando a gente se fala em manutenção, talvez vocês venham logo à mente a manutenção preventiva, a preditiva e a corretiva, né? Então a gente vai falar um pouco delas aqui dentro de sistema de automação. A gente não vai se aprofundar, né, na manutenção, até porque também a gente não teria tempo para isso, né? Então vamos apenas focar um pouco aqui dentro da manutenção na área de automação. Falar um pouco sobre a manutenção preventiva em sistemas de automação predial, certo? Então, o primeiro tópico é aprender um pouco sobre essa manutenção. O que é manutenção preventiva? Então, se você está anotando aí, tira um print, né? Tira uma foto aí. Eu meio que resumi bastante aqui a definição de manutenção preventiva para ficar bem simples para vocês entenderem. É a ação com o objetivo de reduzir ou impedir falhas. Ação com o objetivo de reduzir ou impedir falhas. Então, a manutenção preventiva, pessoal, ela está relacionada com a otimização de qualquer sistema. É você aproveitar ao máximo a funcionalidade daquele sistema por prever falhas ou até mesmo a quebra do equipamento. Existe uma diferença entre falhas e quebras, né? A falha, ela apenas apresenta um defeito, um problema qualquer que é resolvível. Então, não necessariamente precisa da troca do equipamento. A quebra, pelo contrário, já existe ali a necessidade da troca do equipamento. Mas quando é que podemos definir aí quando se fazer a manutenção preventiva em um sistema? Então, você foi lá, instalou um sistema de automação, seu cliente, e você agora está com essa dúvida aí. Onde e quando eu vou definir o meu cronograma de manutenção preventiva para esse equipamento? Então, pessoal, o ideal é que isso seja definido na implantação do sistema ali. Como é que você vai fazer isso? Antecipadamente, você talvez já sabe o que você vai fazer lá, estuda o equipamento, analisa em volta onde você está instalando aquele produto, aquele equipamento, quais são as condições climáticas, quais são ali as condições do próprio ambiente. Por exemplo, é um lugar que pega muita poeira, ou é um lugar que é todo vedado, um escritório onde não tem poeira. Isso vai mudar na manutenção preventiva? O que é que vocês acham, na opinião de vocês? O que é que muda? Você está instalando o mesmo produto em um local onde não tem poeira, é um lugar fechado, e você agora instala em uma oficina, um ambiente aberto, digamos que uma madeireira ali, uma serraria com bastante poeira. Isso muda a forma de implantar a manutenção preventiva? O que é que vocês acham? Isso, Murilo, exatamente. É isso mesmo, meu filho. Então, como o Murilo falou aí, pessoal, é intimamente ligado o ambiente com a,
a questão da manutenção. Qual é a prioridade que você vai dar? Qual o tempo que você vai fazer? Quanto tempo você vai fazer essa manutenção? Aqui, ó, vou estar passando para vocês estarem vendo aqui o que isso acarreta, né? A manutenção, ela vai ser uma manutenção preventiva simples, ela vai ser uma manutenção preventiva mais robusta. O que é que você vai precisar fazer, né? Será que você apenas em alguns meses você consegue fazer essa manutenção com pouco tempo? Ou você vai precisar de mais tempo, né? Ou você pode, digamos que um escritório estipular que você precisa fazer a manutenção ou pode fazer isso com um tempo maior do que talvez em uma serraria. Então, tudo o que vai dizer isso para vocês, pessoal, é isso aqui, ó. É quando vocês, na implantação, estudarem maneiras de estar fazendo essa manutenção. Vocês veem que tem uma setinha aqui, ó, vindo aqui para baixo, porque aqui a gente entra no próximo tema, ó. O que é que vai ser realizado? Então, pessoal, isso está intimamente ligado aí com o tópico que nós acabamos de falar sobre a manutenção preventiva. Na própria implantação, nós também podemos, né, identificar o que é que vai ser realizado nessa manutenção. Será apenas uma lubrificação, uma limpeza, ou será que eu vou precisar fazer algo mais profundo? Será que eu vou precisar trocar algum componente? Isso está intimamente ligado com a vida útil. Estudando um pouco, pessoal, sobre vida útil hoje, eu vi que equipamentos, geralmente na área de informática, na área de automação predial, eles tendem a ter uma vida útil de aproximadamente 5 anos. Então, não é muito, né? Mas essa vida útil, ela pode ser prorrogada, ela pode aumentar. Certo estudioso, eu vou falar nisso um pouco mais para frente, quando eu chegar aqui, ó. Eu não vou falar disso agora não, eu vou falar sobre um estudo que falava sobre essa questão aí, aqui quando eu falar em manutenção preditiva. Eu vou explicar um pouco sobre vida útil, eu até interliguei eles aqui para ficar fácil. Explicar a vocês por que a vida útil ela pode ser aumentada, e nem sempre a gente deve utilizar a vida útil de um equipamento como um limite para trocar ele. Eu vou explicar isso para vocês também. Eu coloquei um exemplo aqui da central de alarme. Então, digamos lá que a central de alarme ela tem 5 anos, de acordo com as estatísticas, né, de manutenção aí dentro do sistema de manutenção. Digamos que ela tem 5 anos, mas será que quer dizer que essa central de alarme ela só vai funcionar 5 anos? Não. Vai depender muito da manutenção que você vai estar dando ali. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, por exemplo, a bateria é um dos componentes que existe em uma central de alarme. A bateria, de acordo com o fabricante, ela tem uma vida útil de aproximadamente 1 ano. Olha que interessante. Agora, uma sirene ela já tem uma vida útil maior, de 2 anos. Sensores têm uma vida útil maior, até 5 anos. Os cabos, ele tem uma vida útil dependendo de como eles estão acomodados. Os cabos estão expostos, eles passam por cima de telhado, estão recebendo luz solar direta, radiação, chuva. Então, quanto tempo você acha que um cabo ele vai durar se ele estiver passando, por exemplo, em cima de um telhado, tomando sol e chuva? Será que ele vai durar, por exemplo, os 10, 15 anos que o fabricante estipula? Com certeza não, né? Então, vocês precisam analisar quais são os fatores. Então, precisa ter uma infraestrutura adequada para acomodar os cabos, para que ele venha a durar mais tempo, até mais do que o fabricante estipula. Se ele estiver dentro das condições que o fabricante coloca, ele vai durar aquilo que o fabricante estipulou. E se você fizer uma coisa muito bem feita, ele vai durar mais. Isso está intimamente, pessoal, ligado. Aí, ó, Felipe colocou aí, ó, que precisa planejar com mais frequência dependendo do lugar, exatamente.
E ele já pegou cabo que durou 8 meses. Olha aí, pessoal, tá vendo? Então, eu também tenho um cliente que ele queria aproveitar uns cabos lá, fazer um orçamento para fazer uma troca com a manutenção no sistema de câmeras dele, mas ele não queria trocar o cabo, ele queria manter. Só que quando eu fui olhar o instalador anterior, ele tinha passado cabos em cima do telhado, tomando sol e chuva. Você pegava no cabo, o cabo já dissolvia. Então, tem coisas que não tem como. Você precisa fazer uma manutenção, mas é uma manutenção de responsabilidade, né? Não é só chegar ali e dar um paliativo. Se o cabo está todo deteriorado, vai ter que trocar o cabo, não tem jeito. Aí, isso está intimamente ligado aqui com a manutenção preditiva. Falar um pouco sobre essa manutenção preditiva. Ela tem uma diferença, né? Ela se assemelha com a manutenção preventiva, a qual acabamos de falar, mas ela também tem uma diferença da manutenção preventiva. É que na manutenção preventiva você não tem tantos instrumentos que te auxiliem nessa manutenção. Já na manutenção preditiva, ela é feita justamente dependendo de instrumentos de análise. São inspeções que são feitas. É claro que você também pode fazer uma inspeção visual, mas no mais comum, essas análises de manutenção preditiva, elas variam de vibração, por meio de ultrassom, inspeção visual, termografia, e assim por diante. Vamos citar um exemplo nisso aqui. Ó. Digamos que você já viu aquele motor para portão, o pessoal chama de automatizador. Aquele motor para portão, pessoal, ele precisa de uma manutenção preventiva, é claro. Como é que a gente descobre isso? Quem trabalha com sistema mecânico sabe que uma das principais situações que causam dificuldades, defeitos em motores é a vibração. Então, a pessoa que conhece um sistema de motorizado, ele sabe como é que o portão dele funcionava. Mas como é que você vai identificar isso? Você vai ter que utilizar maneiras e meios de identificar a vibração nos rolamentos. Mas você apenas visualmente você faz isso? Não. Você vai precisar talvez tocar no motor, utilizar instrumentos em que façam essa visualização dessa vibração. Em outros sistemas talvez seja necessária a utilização de ultrassom, né? Que é maneiras de você ver o equipamento por dentro sem precisar abri-lo para ver se tem alguma anormalidade. Inspeção visual, termografia, que é você utilizar instrumentos de medição de temperatura para saber se as condições de trabalho daquele sistema está normal ou não. Entendeu, pessoal? Então, essas análises só são feitas na manutenção preditiva, é uma manutenção mais inteligente. E lembra que eu falei para vocês que eu ia voltar um pouco para falar sobre vida útil quando chegasse aqui? Ó? O que é que eu queria dizer para vocês? Ó? É que existe um estudo em que a manutenção preditiva ela traz muitas ajudas para as empresas, né? Sistemas empresariais, indústrias e assim por diante. Foi feito um estudo com cerca de 300 rolamentos. Desses 300 rolamentos, um rolamento ele apresentou falha durante 20 milhões de rotações. Analisem bem. Um rolamento apresentou falhas quando este teve 20 milhões de rotações. Os outros rolamentos, eles passaram um pouco mais de tempo para apresentar problemas. Mas teve um rolamento que ele suportou 300 milhões de rotações. Então analisem comigo, né? O que é que eu quero dizer para vocês. Talvez o fabricante ele coloque, ele estipule que aquele rolamento ele tem uma vida útil de 20 milhões de rotações, porque foi o máximo ou mínimo, na verdade, que um rolamento ele conseguiu suportar. Mas só que talvez ele não leve em consideração que ele teve um rolamento que suportou 300 milhões de rotações. Então, onde é que a manutenção preditiva entra aí nessa análise inteligente? Por exemplo, é que
ao invés de você trocar aquele rolamento com 20 milhões de rotações, você deixaria para fazer isso um pouco mais à frente com práticas de análise de manutenções preventivas e preditivas, e apenas quando o rolamento começasse a apresentar o problema, você trocaria. Então é por isso que existe essa necessidade também da manutenção preditiva estar amarrada com a manutenção preventiva. Essas análises vão ajudar você a usufruir de qualquer equipamento além da sua vida útil. Então a preditiva te dá essa oportunidade. Em vez de você apenas, mas a vida útil aqui de um motor, Jamiel, é 5 anos, então tem que trocar. Não. Você vai dar manutenção preventiva, você precisa dar essa manutenção preventiva. Mas ele pode durar além da sua vida útil. Isso é excelência em manutenção. É fazer com que os equipamentos eles durem realmente mais do que a vida útil. Assim você realmente vai entender que você está se tornando um profissional de qualidade. Agora, quais são as vantagens da manutenção preditiva? A vantagem é que você tem uma precisão maior de quando vai precisar fazer uma manutenção, uma troca, uma substituição de uma peça. Mas tem as desvantagens. A desvantagem é que esses sistemas eles tendem a ser mais caros. Porque quanto é que custa um equipamento de termografia, um equipamento de ultrassom e assim por diante? São caros, né? Além do mais, é qualquer profissional que sabe utilizar esses equipamentos? Não, né? Então, acaba se tornando caro por causa disso. Precisaria de um treinamento para os profissionais, para que eles pudessem, então, por assim dizer, manejar bem essas ferramentas, né? Para que elas pudessem ser utilizadas da forma correta. Agora, pessoal, vamos falar sobre a terceira manutenção. Falamos aqui, para quem chegou aí agora, sobre a manutenção preventiva. Explicamos um pouco sobre o que é a manutenção preventiva. Falamos aqui agora sobre a manutenção preditiva. Explicamos um pouco sobre ela também. E agora a gente vai falar sobre a manutenção corretiva. Antes de passar para a manutenção corretiva, vocês têm aí alguma pergunta, alguma dúvida? Perdão, pessoal. Vocês podem colocar no chat aí, se tiver alguma dúvida. Enquanto isso, eu só botar uma água aqui na minha garrafa e já volto. Ou no caso, você fala o quê? Posso compartilhar sim. Eu posso depois. Vocês entram aí no meu Instagram. Depois eu vou voltar aqui para mostrar meu Instagram e eu posso compartilhar com vocês, hein? Sem problema. Viu? Alguma dúvida aí, pessoal? Beleza. Então, a gente falou aqui das duas manutenções, né? Esse é o princípio básico, galera, para todos os equipamentos. Não é só manutenção de equipamentos de automação predial. Nosso tema é esse. Eu vou voltar um pouco a focar na automação predial aqui, mas eu quero que vocês entendam que é um princípio que vale para todos, tá certo? Então, vamos passar aqui agora para a manutenção corretiva. A manutenção corretiva, pessoal, nada mais é do que a necessidade de superar falhas ou danos. Mas como assim, professor? Superar falhas ou danos? É que na corretiva agora você precisa agir.
Agora é a hora de você agir, não tem jeito. Então não tem mais preventiva, não tem mais preditiva. Se você precisou fazer uma manutenção corretiva, então a maneira de você fazer isso é agora. Deu problema? Não tem jeito. Então, pessoal, essa é a pior manutenção que vocês devem escolher fazer. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. É porque para você fazer uma manutenção corretiva, o equipamento no qual você está fazendo a manutenção, ele precisa ter parado de funcionar. Isso não é legal, correto? Vocês concordam comigo? Não é legal que você chegue no seu cliente e o motor dele está lá parado. Ou ele te liga de madrugada dizendo que está querendo sair para o trabalho e o motor não está funcionando. Já aconteceu muito de clientes eles acharem meu número na internet, né? E acabar me ligando para resolver problemas como esse. Ah, eu vi seu número aqui, o pessoal botou aqui no Instagram, no WhatsApp, eu tô sem sair de casa. E quando você chega no serviço, você entende que o problema era falta de manutenção preventiva. Agora precisa fazer a corretiva, não tem jeito. Então, é a pior manutenção que nós, como profissionais, queremos executar para os nossos clientes. Outra faceta aí que é uma desvantagem da manutenção é que corretiva é que ela é muito cara. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Você tem tempo perdido. Então, para você fazer uma manutenção corretiva, você agora não pode mais otimizar o seu tempo. Você não pode dizer, ah, mas eu vou fazer minha manutenção tal horário, porque vai ser melhor. Nesse horário é mais tranquilo. Ou você vai falar para o seu cliente, ó, vamos fazer sua manutenção aqui preventiva uma hora que você estiver tranquilo em casa. Mas agora que ele está preso dentro de casa, ele está com o tempo perdido. Não tem para onde correr. É material perdido. Então, a manutenção corretiva, pense em uma linha de fábrica aí, pessoal. Uma linha ali de montagem. Ou empresas como eu já trabalhei de injeção plástica. Digamos que você está injetando lá um funil de 25 quilos de material para construir lá uma peça plástica gigante. No meio do caminho, a máquina quebra. Todo aquele material ali já foi perdido. Em uma linha de produção, o material ele não está conseguindo chegar no ponto devido por falta de manutenção. Agora tem que dar corretivo. Aquele material já foi perdido. A mão de obra fica parada. Em uma manutenção preventiva, você pode falar assim, ó, nesse dia aqui eu vou colocar os meus funcionários para fazer outro serviço enquanto essa máquina vai estar parada. Mas na corretiva não. Parou ali, os funcionários vão ter que parar. Esse tempo também ele não vai ser otimizado. E sem falar que traz prejuízo. Todo aquele material ali, ele poderia estar sendo utilizado, estar sendo vendido. O tempo do seu cliente, talvez ele precisava resolver um problema sério na empresa dele, fechar um orçamento, mas ele ficou atrasado, o cara não esperou, o orçamento foi por água abaixo e assim por diante. Só alguns exemplos. Então tudo isso aqui, pessoal, deixam a manutenção corretiva com a cara da manutenção que a gente não quer fazer. Então trabalhem cada vez mais para poder levar otimização. Falando de automação, vou parar aqui um pouco. Falando de automação, pessoal, eu tenho aqui comigo, deixa eu pegar aqui para vocês estarem vendo, vou botar aqui perto. Que é um sistema de automaçãozinha básica. Essa automação consiste em uma iluminação. Tá vendo? Então, eu tenho aqui um dispositivo, um interruptor smart. E aqui eu tenho também um interruptor normal. E nesse sistema de automação,
O interessante dele, não sei se vocês já tinham visto, é que eu consigo também controlar aqui pelo meu celular. Então deixa eu abrir aqui o aplicativo para vocês verem. Vocês verem que interessante. Ó, pelo meu celular aqui, ó. É um sistemazinho muito básico de automação. Essa lâmpada mesmo que eu estou utilizando aqui, ó, no meu softbox, ela também é uma lâmpada smart. Ah, mas o que é que essa lâmpada faz, meu? Eu vou, só para vocês terem noção aqui, ó. Eu vou mudar a cor dela aqui. Ó, tá vendo que tá ficando diferente? Estou colocando aqui a cor azul, ó. Deixa eu diminuir a iluminação da outra aqui, só para vocês verem. Ó, tá. É uma lâmpada smart. É um sistema também de automação, ó. Tá vendo? Mudando a cor dela. Se eu quiser, eu deixo ela só branca. Olha aí. Tá vendo? Aumenta o calor, diminuo. Tudo pelo celular. Ó. Se eu quiser mudar a cor dela, ó. Tô mudando aqui, ó. Tá vendo? Legal. Depois a gente vai ter também uma aula, vou falar para vocês um pouco mais sobre isso depois, explicando esses dispositivos de automação, tá certo? Aqui atrás, é porque eu não coloquei aqui, mas aqui é um interruptor também, esse quadro aqui. Esse interruptor, ele é um interruptor smart também. Então, ele funciona também por internet, por meio da internet, por comando de voz, ele é touchscreen. Então, são sistemas de automação predial, certo? Entra nesse sistema de automação, portões automáticos, como a gente falou, né? Portas, sistemas de áudio e vídeo. E tudo isso precisa dessa manutenção. Eu vou estar voltando aqui para o nosso quadro para falar um pouco mais para vocês sobre como é que vocês podem, se tiverem alguma dúvida sobre o sistema de automação, se vocês querem aprender mais sobre automação, além, né, do que a gente aprendeu aqui hoje sobre manutenção, deixa eu botar novamente aqui a apresentação para vocês estarem vendo aí. Então, caso desejem, Murilo falou, é legal demais, Pablo, show, é muito legal, pessoal. Aí foi agora. É muito legal mesmo. Sistemas de automação hoje vieram para ficar, galera. Então, assim, uma sugestão que eu dou para vocês, se vocês tiverem como entrar nessa área de automação, aprender um pouco mais sobre automação, vai ser muito legal, porque de agora por diante, dentro da área de elétrica, a gente vê que não tem mais muitas coisas para poder sair no mercado, né? Então, os equipamentos, os sistemas já estão bem básicos. Então, como é que você pode otimizar aí a sua entrega de serviços? Como é que você pode aumentar a sua lista de clientes? Ou, vamos falar do lado financeiro. Como é que você pode aumentar o seu lado financeiro, recursos, aumentar aí o lucro da sua empresa? Talvez por acrescentar aí nos seus serviços automação predial. Como é uma novidade, muitas pessoas ainda não sabem ou têm um pouco de pouca intimidade e vocês podem estar fazendo isso, entrando no mercado, né, de cabeça, aprendendo, procurando aí aprender para poder passar isso aos seus clientes e ganhar com isso, é claro. Então, deixei aqui mais uma vez para vocês, ó, meu Instagram, tá certo? É o elétrica.jamieloliveira. Tem o meu canal no YouTube também, vou botar aqui, e se caso vocês queiram
Se eu consigo editar aqui. Meu canal no YouTube é o Elétrica por Jamiel Oliveira. Esse canal lá, eu também ensino alguns vídeos de como vocês podem fazer algumas automações básicas, por exemplo, como automatizar o portão da sua casa, da sua residência, que já é uma automação por meio de comando de voz. Então, utilizar um equipamento como esse aqui, ó. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, utilizando um equipamento como esse, simples, o relé Smart Wi-Fi, você consegue automatizar o portão da sua casa para que você abra o seu portão, que você feche esse portão de qualquer lugar do mundo por meio de comando de voz ou também por meio de aplicativo. Então você consegue fazer isso, certo? Então eu explico lá um vídeo passo a passo de como fazer. Tem uma explicação também do passo a passo de como instalar esse interruptor aqui, ó. Tá atrás de mim, o touchscreen. E muitos outros vídeos lá, vocês vão ver. E aproveito, pessoal, para falar que lá no meu Instagram tem um link para vocês entrarem num grupo do WhatsApp, um grupo VIP, onde a gente vai ter nos dias 4, 5 e 6 de dezembro agora, por meio do YouTube, 3 aulas, né? Uma em cada dia, falando sobre padrão de entrada, né? O que é um padrão de entrada, como fazer um projeto de um padrão de entrada, como você vai instalar um padrão de entrada. A gente vai fazer isso passo a passo aqui em uma aula. A gente vai falar também em outra aula sobre quadro de distribuição, como a gente vai projetar, como vai distribuir, como vai montar um quadro de distribuição. E vamos estar montando uma aula aqui da montagem desse interruptor que eu mostrei para vocês aqui atrás e dessa lâmpada também Smart, né? É bem simples, vocês vão ver. Pronto, Murilo, valeu. Obrigado. É bem simples. Nessas aulas eu vou fazer o passo a passo aqui ao vivo, tirando dúvidas. Então, se vocês quiserem participar, já estão convidados. Então, só para se inscrever aqui, eu pedi que vocês vão lá no Instagram e entrem lá, cliquem no link para entrar no grupo VIP do WhatsApp, certo? Então, por meio do grupo VIP do WhatsApp, você tem um link para você fazer a inscrição e entrar, ficar inscrito para essas aulas dos dias 4, 5 e 6, tá certo? Agora, pessoal, eu queria ouvir um pouco vocês aí, o que é que vocês acharam, a dúvida que vocês têm aí sobre esses sistemas de manutenção que a gente falou aqui, o que é que ficou, né, de dúvida para vocês. Ouvir um pouco cada um aí, vocês aí ficam à vontade, podem, não sei se tem como levantar a mão aqui, mas dá para cada um fazer um comentário aí, uma pergunta se desejar. Show, Murilo, show, que bom, meu irmão. Parabéns aí. É isso aí. Comece assim, no intuito de buscar o conhecimento. Esse é o ponto, meu. Muito bom. Mais alguém aí, pessoal, gostaria de falar um pouco? Obrigado, Kátia. Maravilha. Pronto, Felipe? É. Ô, Felipe, brigadão, meu irmão. Tranquilo. Então já se inscreve lá, ó. Nos dias 4, 5 e 6. 3 aulas lá totalmente grátis. Pronto, maravilha. É isso aí.
Obrigado aí pela presença. Mais alguém, pessoal, quer tirar alguma dúvida, alguma pergunta? Ô, Jonas, obrigado, meu irmão, pelo feedback aí. Então, pessoal, foi isso aí. Agradeço imensamente a presença de vocês. Foi muito bom, muito produtivo. Foi muito produtivo para mim participar aí de mais um Mundo Senai. Fico muito feliz em ter tido essa oportunidade e também muito feliz também em falar sobre um tema que eu gosto bastante, né? Então, eu já trabalhei no Senai na área de manutenção mecânica, elétrica e de automação. Então, é uma área que eu estou mais habituado agora à automação. Foquei, né, em automação. Então, vocês vão ver aí que no meu Instagram tem bastante conteúdo sobre isso, porque eu estou querendo mesmo ajudar as pessoas nesse sentido, tá certo? E fico feliz mesmo de vocês também estarem buscando. Lembrem que ainda tem aulas para vocês, se quiserem assistir aí no Mundo Senai. A nossa aula vai se encerrar por aqui, mas ainda tem muitas aulas aqui. Vocês podem estar se inscrevendo e também adquirindo o conteúdo, tá certo? Então, com certeza também aqueles que se inscreveram pela plataforma do Mundo Senai e que assistiram, né, que entraram vão receber o certificado, tá certo, galera, dessa participação. Obrigado mais uma vez. Um abraço a vocês aí, boa noite. E qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Entra aí em contato pelas redes sociais. Vai ser um prazer a gente bater um papo aí e tirar a dúvida de vocês, tá bom? Até mais, boa noite a todos. Boa noite, Felipe. Obrigado, Kátia. Igualmente, viu? Boa noite, Murilo. Obrigado, Murilo. Até mais. Valeu, Ricardo. Boa noite, Priscila. Muito obrigado aí também pela presença. Valeu, Carlos, Wellington. Boa noite, meu irmão.